galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Pedro não serve para o Flamengo? O Flamengo quer negociar Pedro? Pedro quer sair do Flamengo? Vamos trazer a minha análise sobre toda essa polêmica que tá rolando. Antes, deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar o Flash Score, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que tá nele, ir para sua loja de aplicativos, fazer o download e começar a usar, você não vai se arrepender. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde de quarta-feira, depois de, na manhã de quarta, o jornalista Mauro César Pereira ter trazido no seu blog no UOL a informação de que o Flamengo veria com bons olhos negociar o Pedro por um valor que faça sentido, ao mesmo tempo que o Pedro quer jogar mais minutos, ao mesmo tempo que o Felipe Luiz entende que vai ter dificuldade de encaixar o Pedro no que ele quer de futebol. Isso foi trazido pelo Mauro César Pereira nos canais dele. No início ou no meio da tarde, o Flamengo soltou uma nota oficial negando a informação que o Mauro César trouxe, e aí trazendo aquele discurso que já está decorado, dizendo que o Flamengo não tem interesse de negociar ninguém que está no plantel, que o Flamengo não vai fazer negociação, ou seja, não vai ficar abrindo negociação por nenhum jogador, que se quiserem chegar e pagar um valor justo e pagar multas, no caso, como no caso do Gerson, ok, mas que o Flamengo não ia fazer negociações porque não tem interesse em negociar jogadores do atual plantel. Depois dessa nota oficial, o Mauro César Pereira reforçou a informação que ele trouxe, dizendo que tudo que ele disse está sendo bancado, inclusive postando algumas imagens de supostos diálogos de pessoas do departamento de futebol do Flamengo, dizendo que o Pedro eles veriam o Pedro com bons olhos, inclusive nesses diálogos de WhatsApp, depreciando a própria mercadoria, mercadoria é um termo ruim, né? Mas o próprio ativo do Flamengo, dizendo que hoje não vê ninguém pagando um valor bom pelo Pedro, que hoje dizendo que o Pedro está em baixa. Então tudo isso trouxe o Mauro César Pereira. Eu não tô aqui para nem comprar o lado do Flamengo, nem desmentir o lado do Flamengo, nem comprar o lado do Mauro César, nem desmentir o lado do Mauro César, até porque eu acho que não é meu papel como jornalista falar sobre isso. A informação que eu tenho é que o Pedro não quer sair do Flamengo neste momento, que sim, ele quer jogar mais minutos. Isso é um fato. A informação que eu tenho é que ele quer jogar mais minutos, mas que ele não quer sair do Flamengo. A informação que eu tenho. Do lado do Flamengo, tá muito esquisito que esse tipo de postura de dizer que ninguém tá em negociação vem acompanhado do José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo, falar muitas coisas sobre transferência. Logo ele que chegou dizendo que o departamento de futebol do Flamengo seria algo totalmente fechado, inclusive elogiei ele no vídeo que fiz aqui no canal. Ele chegou dizendo, o departamento de futebol do Flamengo vai ser fechado, só pra gente, só pra quem trabalha aqui dentro, não vai ficar frequentando dirigente, torcedor, essas coisas. E o Boto parece que tá gostando da vida de ser dirigente de um time com a repercussão como o Flamengo, ou se está gostando da vida de ser influenciador ou algo próximo disso. O Boto falando demais, dando muita entrevista para falar de coisas que jogam contra o Flamengo, como por exemplo, quando ele deu entrevista à Gazeta dello Sport. Aliás, o Boto querendo dar muitas entrevistas para veículos estrangeiros, que não sei se ele está querendo se promover fora do país, mas enfim, ele deu uma entrevista na Gazeta dello Sport, e aí perguntando, se você tivesse que contratar um jogador do Juventus, quem seria? E aí ele disse o Vlahovic,
que é um atacante da mesma posição do Pedro, o Vlahovic, que hoje é reserva da Juventus, né? Perdeu a vaga para o Kolomuani, que chegou no início do ano de 2025. Então, assim, e aí você, logicamente você vê muito claramente que esse nome do Vlahovic não foi soltado de qualquer jeito. Não foi uma coincidência. Depois até o Boto, no ambiente dos treinos do Flamengo nos Estados Unidos, ele disse, quiseram criar uma coisa em cima de um nome. Eu disse o primeiro nome que veio à mente. O Boto meteu uma dessa, um cara que trabalha, um dirigente profissional, um dirigente que conhece de como funciona o mercado do futebol e como funciona a repercussão do futebol, soltar uma dessa do atacante, o nome de um atacante que seria, no caso, concorrente de um dos principais nomes do time que você tá, de um jogador que tá voltando de lesão. Então, assim, para mim, o Boto, que já tinha cedido ao que queria o staff do Gerson em baixar a multa. E baixou para 25 milhões de euros, algo próximo do que o Zenit já tinha oferecido, né? O Zenit tinha oferecido lá atrás 18, 19, com possíveis gatilhos que chegariam a 23, 24, e aí a multa foi para 25. E aí, mesmo ele dizendo que o Flamengo não quer negociar ninguém, ele está perdendo um titular absoluto e está perdendo o que para mim é o melhor jogador do time nos últimos 18 meses, 1 ano e meio, 2 anos, que é o Gerson. Se a gente considerar tudo, né? O Pedro era o melhor do Flamengo até se machucar, mas se você considerar tudo, se você considerar de 2024 para cá, o melhor jogador do Flamengo no total para mim, no geral para mim, é o Gerson. E ele tá perdendo porque ele aceitou botar uma multa de 25 milhões e ele tá saindo logo depois, 2 meses depois do jogador aceitar assinar o contrato. Então, renovar o contrato. Então tá muito claro aí pra mim que o Boto tá falando demais. Tá falando muito mais do que deveria. E ao falar demais, ele tá dando cartaz para coisas que podem, ainda mais dentro do ambiente de Flamengo, que podem servir como armadilha para ele próprio Boto. Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista do Flamengo. Então, eu acredito plenamente que o Flamengo possa estar querendo negociar o Pedro. Acredito que o departamento de futebol do Flamengo possa estar querendo negociar o Pedro e não tenha culhão para bancar isso. Porque sabe que essa seria uma notícia, como já aconteceu, uma notícia de uma rejeição bizarra. Esse é o lado do departamento de futebol do Flamengo. Lado do Pedro, a informação que eu tive é que o Pedro não quer sair do Flamengo neste momento. É verdade que ele quer jogar mais. E isso é plenamente natural. Se um jogador com a importância que o Pedro tem pro Flamengo chegasse e falar, tô tranquilaço, tá beleza, pode deixar eu aqui, jogo de vez em quando, teria alguma coisa estranha. Então o Pedro querer jogar é normal. Quer jogar mais minutos, mas que ele não quer sair do Flamengo neste momento. Isso já aconteceu em outros momentos, né? Antes do Dorival chegar ali, final de 21, meio de 22, que o Pedro não estava jogando, que na época era o Paulo Souza que não botava ele para jogar. Era o Paulo Souza? Na época era o Paulo Souza que não botava muito ele para jogar e tudo. Ele queria muito jogar. Teve aquela proposta oficial do Palmeiras pelo Pedro, que o Rodolfo Landim, uma decisão acertadíssima, disse que não venderia o Pedro, nem para o Palmeiras, nem para ninguém. Veio o Dorival logo depois e colocou o Pedro para jogar. Vem a lesão do Bruno Henrique, né? E aí o Dorival consegue fazer o time funcionar com o Gabigol e Pedro no ataque. O Gabigol fazendo um outro papel ali, um papel diferente, em que o Gabigol se doou para o time, isso é importante ser dito, e o Pedro foi goleador da Libertadores, rei da América, funcionando. Então, isso a gente já viu esse cenário em outras ocasiões e não tem nada de errado nisso. O Pedro querer jogar mais minutos, todo jogador que sabe do seu potencial e todo jogador que
quer investir na sua carreira ou tá levando a sua carreira a sério, quer jogar mais. Então não vejo nenhum problema, mas a informação que eu tenho é que o Pedro não quer sair nesse momento. E aí eu quero fechar esse vídeo cobrando o Felipe Luiz. E por que cobrando o Felipe Luiz? Porque nas entrevistas coletivas, seja na entrevista de apresentação, seja em entrevistas neste ano, o Felipe Luiz falou algumas vezes a seguinte frase: o meu dever é escalar os melhores aqui, fazer com que os melhores funcionem aqui, juntos. Isso o Felipe Luiz já falou algumas vezes. Então agora é hora do Felipe Luiz fazer isso acontecer. Não dá pra gente achar como natural um treinador, e seja ele super consagrado, seja ele nada consagrado, seja ele super experiente, seja ele começando, não dá pra admitir que um treinador entenda que o Pedro não serve pra jogar num time como o Flamengo. Isso, pra mim, não tem cabimento como um analista e não tem cabimento a partir das palavras do Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz já falou algumas vezes que o dever dele, a obrigação dele é fazer com que os melhores possam jogar juntos. E não tenho nenhuma dúvida que o Pedro é o melhor atacante, é o melhor camisa 9, é o melhor centroavante que tem no Flamengo, mas disparado. E não tenho dúvida que o Pedro, para o cenário do futebol brasileiro, é um camisa 9 de elite. Então, sendo um camisa 9 de elite, não tem cabimento o Felipe Luiz achar que pelo plano de jogo dele, pelo modelo de jogo dele, não dá para encaixar o Pedro. É dever do Felipe Luiz, não dito por mim, dito pelo próprio Felipe Luiz, é dever dele encaixar um time que caiba o Pedro. Ah, mas o Pedro nesse momento ainda não tá 100%, não tá recuperado, ele já tá 100% clinicamente, mas não tá 100% fisicamente, ou não tá 100% em ritmo de jogo. Ok, tudo isso tem que ser entendido. O Pedro teve uma lesão gravíssima, uma lesão que compromete a carreira de muita gente, voltou antes da hora, voltou melhor do que a gente imaginava por algum momento, e na sequência não tá conseguindo manter alguns índices lá, como já falou o próprio Felipe Luiz sobre isso, de uma maneira muito clara e muito transparente. Ok, tudo isso a gente entende. Mas você pensar e trabalhar como se essa realidade fosse permanente de que não dá pro Pedro jogar no time do Flamengo, não dá para admitir. Aí o Felipe Luiz, além de estar sendo incoerente, por quê? Porque ele próprio disse que era o dever dele fazer essas coisas funcionarem, ele estaria sendo incompetente. Por quê? O Dorival Júnior, 3 anos atrás, o Dorival Júnior conseguiu não só botar o Pedro como titular, como jogando ao lado do Gabigol, como jogando com o Arrascaeta. O Flamengo de 2022, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores, jogava com esses 3 jogadores na frente. Gabigol, Arrascaeta e Pedro. E funcionou de uma forma excelente. Tanto é que o time foi campeão de 2 torneios no mesmo semestre. Um deles a Libertadores, o outro a Copa do Brasil. Então, assim, é dever do Felipe Luiz fazer isso acontecer. Então, não é para ser aceito. E aí, para isso acontecer, talvez tenha que vir uma ordem de cima, porque, pelo que parece, pela postura do Boto, ele compactua com isso. Tem que vir uma ordem de cima, como veio a do Landim dizer: eu não vendo o Pedro, porque o Pedro tem que ficar no Flamengo. Por quê? Se você começar com esse discurso, não dá pra jogar Arrascaeta e Pedro junto, não dá pra jogar fulano e Beltrano junto, não dá pra jogar... vai por um caminho que não é o ideal. Dito de novo pelo próprio Felipe Luiz. Então, acho que são esses os cenários. Eu não acho que o Flamengo deva sequer supor negociar o Pedro. E acho que o Pedro tem que estar preparado fisicamente, ritmo tecnicamente, de ritmo, para fazer o mínimo que o Felipe Luiz peça para ele jogar, para ele ter minutos. Então, assim, o que não dá é para naturalizar que o Flamengo tem no seu sob contrato um jogador como o Pedro até o fim de 2027 e o Flamengo ache razoável abrir mão do Pedro, ainda mais num cenário que ele voltando de lesão, é lógico que não vai receber a proposta que já recebeu pelo Pedro. Então, ainda mais por esse valor, hoje, se você vende o Pedro por 12, 14, 15 milhões de euros, se houver, você não compra outro jogador com a qualidade do Pedro por isso.
É só você ver o quanto custaram os atacantes que chegaram caro pro futebol brasileiro ultimamente. Tudo na casa de 20 milhões de euros. Então, assim, não compra. Então, só para pontuar, o Boto tá falando demais e falando algum discurso bem difícil de entender para alguém que disse que iria blindar o departamento de futebol do Flamengo. É o primeiro ponto, então vai aí uma crítica pro Boto. O segundo ponto, a informação que eu tive, o Pedro não quer sair do Flamengo nesse momento, mas é verdade que quer jogar minutos, quer ter mais minutos, e o Felipe Luiz tem obrigação dita pelo próprio de encaixar, de fazer os melhores jogadores jogarem juntos. E dois dos melhores jogadores que o Flamengo tem à disposição, lógico, vai rodar elenco, mas dois deles são Arrascaeta e Pedro. Então não dá para naturalizar um discurso de que não dá para jogar, ou que você tem que tirar o Pedro e botar para um atacante que corra mais, que neutralize mais, que faça sombra mais. Não dá. Até porque futebol você ganha fazendo gol. E ninguém no Flamengo é melhor fazendo gol do que o Pedro. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo. Baixa o app do Flash Score, totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. E você tem no seu aplicativo, no seu celular, um aplicativo que te mostra o futebol nas estatísticas, nas entrelinhas, nas informações atualizadas o tempo todo. Só baixar o Flash Score. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.